Você foi a única que eu realmente amei, Eulália. Perdoe-me por nunca ter voltado. Essas palavras escritas à mão me fizeram tremer como uma folha seca ao vento. Aos 78 anos, eu achava que todas as surpresas da vida já tinham passado por mim. Como estava enganada. Se você já se perguntou o que acontece quando descobrimos que nossa vida inteira foi construída sobre mentiras, prepare-se para conhecer minha história. Joaquim Ferreira. Esse nome havia ficado enterrado no meu coração por 45 anos. Ele foi meu primeiro amor, meu único amor verdadeiro, e acreditei por décadas que havia me abandonado sem olhar para trás. Mas ele não sabia o que estava por vir. Nem eu sabia que a verdade pode doer mais que qualquer mentira, mesmo depois de tanto tempo. Naquele dia de março de 2024, quando recebi a carta do cartório, minha vida tranquila de viúva aposentada virou de cabeça para baixo. Uma fazenda no valor de R$ 2.800.000 havia sido deixada para mim, por um homem que eu pensava ter me esquecido há quase meio século. Como uma mulher de 78 anos pode descobrir que foi enganada pela própria família a vida toda? Como é possível que o amor da sua juventude tenha passado 45 anos sofrendo por você, enquanto você sofria por ele? Esta é minha história de dor, traição familiar e justiça tardia. E se você pensa que não há mais tempo para recomeçar aos 78 anos, está prestes a descobrir como estava errado. Meu nome é Eulália Santos. Nasci em 1945, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, chamada Vila Rica do Itacolomi. Minha família era simples. Meu pai, Sebastião, trabalhava como carpinteiro, e minha mãe, Aparecida, costurava para fora e cuidava da nossa casa de 3 cômodos no centro da cidade. Éramos 5 filhos. Eu, sendo a única menina, Antônio, que era 2 anos mais velho, José, Roberto e o caçula, Pedro. Crescemos todos apertados, mas com muito amor e dignidade. Meu pai sempre dizia que gente pobre não precisa ser gente ruim, e isso ficou gravado na minha alma. Desde pequena, eu me destacava na escola. As freiras do colégio Santa Terezinha sempre elogiavam minha letra bonita e minha facilidade com os números. Aos 16 anos, quando terminei o ginásio, Irmã Conceição me incentivou a fazer o curso normal para me tornar professora primária. Era um sonho que parecia impossível para uma menina pobre como eu. Foi nessa época que conheci Joaquim Ferreira. Ele tinha 18 anos e era filho do homem mais rico da nossa cidade. O pai dele, Coronel Jacinto Ferreira, era dono de 3 fazendas de café e gado, além de uma loja de tecidos no centro. A família morava numa casa enorme na praça principal, com 2 andares e um jardim que toda a cidade admirava. Joaquim e eu nos conhecemos na biblioteca municipal. Eu estava lá estudando para uma prova de português quando ele se aproximou para pedir um livro emprestado. Era alto, moreno, com olhos castanhos que pareciam mel no sol. Mas o que mais me chamou a atenção foi sua gentileza. Ele não me olhava de cima para baixo como outros jovens da alta sociedade faziam. Você é a filha do Sebastião Carpinteiro, não é? Ele perguntou naquele primeiro dia. Quando confirmei, meio receosa, ele sorriu e disse: Meu pai sempre fala que seu pai é o melhor marceneiro de toda a região. É uma honra te conhecer. A partir daquele dia, começamos a nos encontrar sempre na biblioteca. Joaquim me contava sobre os livros que lia, sobre seus sonhos de modernizar as fazendas da família e ajudar no desenvolvimento da cidade. Eu compartilhava meus planos de me tornar professora e minha paixão por educar crianças. Nossos encontros eram sempre discretos. Sabíamos que havia um abismo social entre nossas famílias. Meu irmão Antônio, especialmente, não via com bons olhos minha amizade com um ricaço. Ele dizia que gente como a gente não se mistura com gente como eles e que eu estava criando expectativas onde não devia. Mas o coração não entende de classes sociais. Durante 2 anos, Joaquim e eu construímos uma amizade profunda que lentamente se transformou em amor. Ele me ajudava com os estudos, me emprestava livros caros que eu nunca poderia comprar, e eu o escutava falar sobre seus planos para o futuro com uma atenção que ninguém mais lhe dava. Em 1963, quando completei 18 anos, Joaquim finalmente se declarou.
Foi numa tarde de domingo, depois da missa, quando caminhávamos pela beira do rio Piracicaba. Ele segurou minha mão e disse: Eulália, eu te amo desde o primeiro dia que te vi naquela biblioteca. Quero me casar com você. Meu coração disparou como um passarinho tentando fugir da gaiola. Eu também o amava perdidamente, mas sabia das dificuldades que enfrentaríamos. E sua família? Perguntei com a voz trêmula. Minha família vai ter que aceitar. Ele respondeu com determinação. Você é a mulher mais inteligente e bondosa que eu conheço. Qualquer um seria sortudo em tê-la como filha. Começamos então um namoro secreto que durou 2 anos. Nos encontrávamos escondidos, trocávamos cartas que eu guardava num cofre de lata embaixo da minha cama. Sonhávamos juntos com nosso futuro. Joaquim dizia que quando assumisse os negócios da família, se casaria comigo oficialmente e enfrentaria qualquer preconceito. Em casa, apenas minha mãe desconfiava de alguma coisa. Ela notava meu sorriso mais frequente, minha pressa para ir à biblioteca, as flores que às vezes apareciam misteriosamente no meu quarto. Mas nunca me pressionou a contar nada. Minha mãe tinha a sabedoria de quem entende que o coração tem seus próprios caminhos. Meu irmão Antônio, por outro lado, estava sempre de olho nos meus passos. Ele havia se casado jovem com uma moça da cidade vizinha e trabalhava como contador numa loja de ferragens. Sempre foi ambicioso e invejoso, sonhando em subir na vida de qualquer jeito. Várias vezes percebi que ele me seguia quando eu saía de casa, mas nunca conseguiu nos flagrar juntos. A cidade era pequena e as fofocas corriam soltas. De vez em quando chegavam aos meus ouvidos comentários sobre a filha do carpinteiro que anda se achando demais, ou aquela menina que pensa que pode pescar marido rico. Mas eu estava apaixonada demais para me importar com línguas maledicentes. Em 1965, quando Joaquim completou 23 anos, ele tomou coragem para falar com o pai sobre nosso relacionamento. Lembro-me daquele dia como se fosse ontem. Ele chegou na biblioteca com o rosto fechado e as mãos tremendo. Não foi bem como esperávamos, ele me disse, sentando ao meu lado. Meu pai disse que eu posso namorar você, mas só se for para passar o tempo. Que na hora de casar tenho que escolher alguém do meu nível. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. E o que você respondeu? Que vou me casar com quem eu amo, não com quem ele escolher para mim. Joaquim segurou meu rosto com as 2 mãos. Eulália, eu tenho um plano. Vou viajar para São Paulo, trabalhar uns anos nos negócios de um primo do meu pai, juntar dinheiro e me estabelecer por conta própria. Quando eu voltar, terei condições de enfrentar minha família e casar com você. Meu mundo desabou e se reconstruiu na mesma frase. Ele ia partir, mas por nós. Era temporário para nosso futuro. Quanto tempo? Perguntei, tentando segurar as lágrimas. 6 meses, no máximo 1 ano. O tempo de mostrar para meu pai que posso ser independente e fazer minhas próprias escolhas. Nos últimos dias antes da partida, vivemos nosso amor com intensidade desesperada. Joaquim me deu um anel de prata com uma pequena pedra verde que tinha pertencido à sua avó. Enquanto você usar isso, estarei com você, ele disse. Eu usei aquele anel por 20 anos, até ele ficar pequeno demais para meu dedo. No dia da partida, 23 de abril de 1965, ele me abraçou no portão da biblioteca e prometeu: 6 meses, Eulália. No máximo 6 meses e estarei de volta para nos casarmos. As primeiras cartas chegaram quinzenalmente, pontualmente. Joaquim me contava sobre São Paulo, sobre o trabalho numa empresa de beneficiamento de café, sobre os planos que estava fazendo para nosso futuro. Ele escrevia sobre a saudade que sentia, sobre como eu fazia falta em todos os momentos do seu dia. Minha querida Eulália, dizia uma carta de maio de 1965. São Paulo é uma cidade impressionante, mas muito fria sem você. Estou trabalhando duro e aprendendo muito sobre negócios. Em breve terei condições de voltar e enfrentar qualquer obstáculo para ficarmos juntos. Te amo mais a cada dia que passa. Eu guardava cada carta como um tesouro. Lia e relia até decorar cada palavra. Respondia contando sobre meu trabalho como professora. Eu tinha conseguido uma vaga na escola municipal logo depois que ele partiu. Sobre o cotidiano da cidade.
sobre como contava os dias para seu retorno. Meu irmão Antônio notava minha alegria constante e começou a fazer perguntas indiscretas. Quem é que está te escrevendo essas cartas, Eulália? Ele perguntava sempre que o carteiro passava. Eu mentia dizendo que era uma amiga de outra cidade, mas percebia desconfiança no seu olhar. Após 3 meses, as cartas começaram a chegar com menos frequência. Onde antes chegavam 2 por mês, agora chegava apenas uma. O tom também mudou sutilmente. Joaquim parecia mais distante, mais formal. Ele falava dos negócios, mas menos sobre saudade e planos para nosso futuro. Cara Eulália, começou uma carta de agosto. O trabalho aqui tem exigido muito de mim. As oportunidades são maiores do que imaginei, mas também as responsabilidades. Espero que esteja bem e feliz com seu trabalho como professora. Cara Eulália, onde estava minha querida, meu amor, minha futura esposa? Um frio no estômago começou a crescer dentro de mim, mas eu me recusava a aceitar que algo estava errado. Em setembro, recebi apenas um bilhete curto. Eulália, os negócios aqui se complicaram. Preciso ficar mais tempo em São Paulo. Não sei quando poderei voltar. Seja feliz. Aquela mensagem lacônica me devastou. Onde estavam as palavras de amor? As promessas? O anel de prata em meu dedo parecia pesar como chumbo. Passei dias sem conseguir comer direito, sem vontade de ensinar, sem conseguir acreditar que o homem que me prometera voltar em 6 meses estava se afastando de forma tão fria. Foi nessa época que meu irmão Antônio começou a mostrar uma preocupação exagerada com o meu bem-estar. Ele aparecia em casa quase todos os dias, sempre com alguma desculpa, trazer frutas para a mamãe, ajudar papai com algum reparo, conversar sobre assuntos da cidade. Eulália, você anda muito tristinha, ele dizia, sentando ao meu lado na varanda. Esse tal de correspondente que você tem anda te fazendo mal? Uma moça bonita como você não deveria ficar sofrendo por alguém que nem está aqui. Eu tentava disfarçar, mas era difícil esconder a angústia que crescia dia após dia. Em outubro de 1965, fazia 6 meses que Joaquim havia partido. Era a data que ele havia prometido voltar, mas não havia sinais dele nem notícias sobre sua volta. Sabe, Eulália, Antônio continuava suas conversas aparentemente inocentes. Ontem encontrei o coronel Jacinto na praça. Ele comentou que o filho dele está muito bem em São Paulo, inclusive está namorando uma moça da alta sociedade de lá. Filha de um industrial, pelo que ouvi dizer. Cada palavra do meu irmão era como uma facada no peito. Você tem certeza disso? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ora, o próprio pai dele está falando. Parece que o rapaz arrumou um bom partido por lá e não pretende mais voltar para a nossa cidadezinha. Antônio fazia uma pausa dramática. Você sabe como são esses ricos, né, irmã? Para eles, a gente daqui serve só para passar o tempo. Eu queria não acreditar, mas as evidências se acumulavam. As cartas cada vez mais raras e frias, o prazo de retorno que havia passado sem explicação, e agora os comentários do próprio pai de Joaquim sobre um novo namoro em São Paulo. Em novembro, chegou a última carta que receberia durante décadas. Era ainda mais curta que a anterior. Eulália, minha vida tomou um rumo diferente aqui. Conheci alguém e vou me casar em dezembro. Espero que você também encontre sua felicidade. Joaquim, e aquelas linhas talvez 100 vezes, esperando que as palavras mudassem de significado magicamente. Mas elas continuavam ali, cruas e definitivas. O homem que havia me prometido amor eterno, que havia me dado o anel da sua avó, que havia jurado voltar em 6 meses para nos casarmos, estava se casando com outra mulher. Naquela noite, tirei o anel de prata e o guardei no fundo do meu cofre de lata junto com todas as cartas. Chorei até não ter mais lágrimas, até sentir que meu peito estava vazio como um poço seco. Antônio percebeu meu estado no dia seguinte. Aconteceu alguma coisa, irmã? Perguntou com falsa preocupação. Não é nada, respondi, mas minha voz traiu a mentira. Olha, Eulália, eu sei que você andava carteando com alguém. Se esse alguém te magoou, melhor descobrir logo quem ele é realmente. Gente da nossa classe não pode ficar sonhando alto demais. Ele colocou a mão no meu ombro.
Mas fica tranquila, você é nova, bonita, inteligente. Vai arranjar alguém muito melhor, alguém que realmente te mereça. 2 meses depois, em janeiro de 1966, Antônio me apresentou a Geraldo Santos, um viúvo de 32 anos que havia chegado recentemente à cidade para trabalhar como supervisor na estação ferroviária. Era um homem bom, trabalhador, respeitoso. Mas meu coração estava partido demais para amar de novo. Ele é perfeito para você, Eulália, Antônio insistia. Homem sério, com emprego estável, sem vícios. E ele ficou encantado com você desde o primeiro dia que a viu na igreja. Durante todo o ano de 1966, Geraldo me cortejou com paciência e gentileza. Ele trazia flores do seu jardim, me convidava para caminhadas, conversava sobre nossos planos para o futuro. Era impossível não reconhecer suas qualidades e sua sinceridade. Antônio aprovava completamente o relacionamento. Agora sim você está fazendo a escolha certa, irmã. Geraldo é gente da nossa laia. Vai te dar uma vida estável e honesta. Não vai ficar brincando com seus sentimentos como fazem esses ricaços. Em dezembro de 1966, 1 ano e 8 meses depois da partida de Joaquim, eu aceitei o pedido de casamento de Geraldo. Não por amor, essa palavra havia saído do meu vocabulário, mas por cansaço de sofrer, por vontade de reconstruir minha vida, por acreditar que Antônio estava certo quando dizia que eu precisava ser realista. Nos casamos em fevereiro de 1967, numa cerimônia simples na igreja matriz. Geraldo era um marido carinhoso e dedicado. Com ele tive 3 filhos. Sebastião em 1968, Aparecida em 1970 e Joaquim. Sim, dei ao meu filho o nome do homem que nunca consegui esquecer. Em 1972. Nossa vida era tranquila e previsível. Geraldo trabalhava na estação ferroviária. Eu ensinava na escola municipal. Criávamos nossos filhos com amor e dedicação. Mas sempre havia uma melancolia inexplicável no fundo da minha alma. Uma sensação de que algo importante havia ficado para trás. Os anos passaram. Geraldo morreu em 2019 de um infarte súbito, depois de 52 anos de casamento. Eu me tornei avó de 7 netos, me aposentei como professora depois de 40 anos de magistério. Vivi uma vida que muitos chamariam de completa e feliz. Mas à noite, quando o silêncio tomava conta da casa, eu às vezes abria meu cofre de lata e relia as cartas de Joaquim. Perguntava-me se ele havia sido feliz com sua escolha, se pensava em mim de vez em quando, se nossa história poderia ter sido diferente. Meu irmão Antônio morreu em 2012. Nos últimos anos de vida, principalmente depois que ficou viúvo, ele demonstrava uma culpa estranha em relação ao passado. Várias vezes tentou começar conversas sobre coisas que talvez deveria ter feito diferente e segredos que pesam na consciência, mas eu sempre mudava de assunto. Achava que era só melancolia de velho. Quando ele morreu, minha cunhada Maria das Dores me entregou uma caixa com objetos pessoais dele. Ele disse que se acontecesse alguma coisa com ele, era para eu dar isso para você, ela explicou. Disse que havia coisas aí que você tinha direito de saber. Guardei a caixa no sótão sem abrir. Não tinha coragem de mexer nas coisas de Antônio. A dor da perda ainda estava muito fresca e eu não estava preparada para reviver memórias antigas. Foi só em março de 2024, 12 anos depois, que a vida me forçou a abrir aquela caixa. Tudo começou numa manhã de terça-feira, quando o carteiro trouxe uma carta registrada do Cartório de Registro de Imóveis de Belo Horizonte. Eu estranhei porque nunca tive negócios na capital. Nunca possuí propriedades além da minha casa simples aqui na cidade. Senhora Eulália Santos, dizia a carta formal. Informamos que foi registrada em seu nome a propriedade rural denominada Fazenda São Joaquim, localizada no município de Três Corações, conforme disposições testamentárias do senhor Joaquim Ferreira da Silva, falecido em janeiro do corrente ano. Li a carta 3 vezes antes que as palavras fizessem sentido. Joaquim Ferreira da Silva. Ele havia morrido e havia me deixado uma propriedade rural. Minhas mãos tremiam como folhas ao vento.
Depois de quase 60 anos sem notícias, aquele nome voltava à minha vida de forma tão inesperada. O cartório pedia que eu comparecesse para assinar os documentos de transferência da propriedade, acompanhada de um advogado. Liguei imediatamente para minha neta Ana Clara, que é advogada em Belo Horizonte. Vovó, o que significa isso? Ela perguntou depois que eu li a carta pelo telefone. Quem é esse Joaquim Ferreira? Você nunca mencionou esse nome. Como explicar para minha neta de 35 anos que sua avó teve um grande amor antes de se casar com seu avô? Como contar que durante quase 60 anos carreguei uma mágoa que nunca cicatrizou completamente? Era um amigo da minha juventude, filha. Alguém que conheci muito tempo antes de me casar com seu avô. Um amigo que deixa uma propriedade rural para você? Vovó, isso não é normal. Deve ter uma história importante aí. Ana Clara sempre foi curiosa e perspicaz. Vou com você ao cartório. Preciso entender melhor esse assunto antes de você assinar qualquer coisa. Na semana seguinte, viajamos juntas para Belo Horizonte. No cartório, descobrimos que a Fazenda São Joaquim tinha 250 hectares e estava avaliada em R$ 2.800.000. Era um valor que eu jamais imaginaria possuir em toda a minha vida. Mas o que mais me impressionou foi o testamento completo. O escrivão nos entregou uma cópia, e eu li ali, na presença da minha neta, as últimas palavras de Joaquim para mim, para Eulália Santos, a única mulher que realmente amei. Perdoe-me por nunca ter voltado. Descobri tarde demais que fui enganado, que nós dois fomos vítimas de uma crueldade que nos separou injustamente. Esta propriedade é minha forma de pedir desculpas e de tentar, mesmo depois da morte, reparar parte do mal que nos foi feito. Há uma condição: que você conte a verdade sobre o que aconteceu em 1979, quando eu deveria ter voltado para me casar com você. A verdade está numa caixa de documentos que deixei com meu advogado. Espero que você possa perdoar um homem que passou a vida inteira se arrependendo de não ter lutado mais por nosso amor. Ana Clara me olhava boquiaberta. Vovó, que história é essa? Vocês eram namorados? E que verdade é essa que precisa ser contada? Eu não conseguia falar. As lágrimas escorriam pelo meu rosto como rios de 60 anos de mágoa e incompreensão. Joaquim havia falado em engano, em serem vítimas de crueldade. O que isso significava? O advogado de Joaquim, Dr. Marcelo Andrade, nos recebeu no mesmo dia. Era um senhor de uns 60 anos que havia cuidado dos negócios de Joaquim nas últimas 2 décadas. Senhora Eulália, ele disse com gentileza, o senhor Joaquim me falou muito sobre a senhora. Nos últimos anos de vida, principalmente depois que ficou doente, ele se tornou obcecado em descobrir a verdade sobre o que aconteceu entre vocês em 1965. Que verdade? Ele se casou com outra mulher. Me esqueceu. Que verdade pode haver além disso? Dr. Marcelo balançou a cabeça tristemente. Senhora Eulália, o senhor Joaquim nunca se casou. Ele viveu solteiro a vida inteira, sempre dizendo que havia perdido o único amor verdadeiro da sua vida. O mundo girou ao meu redor. Como assim nunca se casou? Ele me escreveu dizendo que ia se casar em dezembro de 1965. Isso é exatamente o que ele queria esclarecer. Nos últimos 5 anos, ele contratou um detetive particular para investigar o que realmente aconteceu naquela época. E o que descobrimos vai chocar a senhora. Dr. Marcelo abriu uma pasta grossa e tirou um envelope lacrado. Esta é a caixa de documentos que ele mencionou no testamento. São cartas, fotos, depoimentos de pessoas que estavam vivas naquela época e que finalmente decidiram contar a verdade. Abriu o envelope com mãos trêmulas. O primeiro documento era uma declaração assinada por Dona Conceição Ferreira Monteiro, irmã do falecido Antônio Santos. Eu, Conceição Ferreira Monteiro, de 85 anos de idade, declaro que em 1965, meu irmão Antônio Santos me procurou com uma proposta vergonhosa. Ele queria que eu ajudasse a separar minha irmã Eulália do jovem Joaquim Ferreira, porque estava com inveja do relacionamento deles, e queria prejudicar minha irmã por considerá-la metida à besta, por namorar alguém rico. Meu coração parou de bater. Tia Conceição?
Minha própria tia havia conspirado contra mim? Continuei lendo cada palavra como um soco no estômago. Antônio forjou cartas falsas em nome de Eulália, dizendo que ela havia se casado com outro homem e não queria mais ver Joaquim. Ao mesmo tempo, escreveu cartas falsas em nome de Joaquim, dizendo que ele ia se casar com uma moça rica de São Paulo e não voltaria mais. Ele interceptava as cartas verdadeiras que os dois se enviavam e entregava apenas as falsas. Fiz isso porque Antônio era meu irmão e me ameaçou, mas carreguei essa culpa por quase 60 anos. Peço perdão a Deus e à minha irmã Eulália. A carta caiu das minhas mãos. Ana Clara a pegou e terminou de ler em voz alta, sua voz ficando mais indignada a cada palavra. Vovó, isso significa que... Ela começou, mas não conseguiu terminar a frase. Isso significa que Antônio destruiu minha vida. Eu sussurrei, sentindo como se tivesse levado um tiro no peito. Ele forjou cartas. Nos enganou deliberadamente. Joaquim nunca me abandonou. Ele foi enganado do mesmo jeito que eu. Dr. Marcelo continuou abrindo documentos. Havia cópias das cartas verdadeiras que Joaquim havia enviado. Mais de 20 cartas desesperadas onde ele tentava entender por que eu não respondia, por que estava dizendo que não queria mais vê-lo, por que havia me casado tão rapidamente com outro homem. Minha querida Eulália, dizia uma carta de outubro de 1965. Recebi sua carta dizendo que se casou, mas não consigo acreditar. Como pode ter esquecido tão rapidamente nossos planos? Como pode ter se casado 2 meses depois da minha partida? Por favor, me explique o que está acontecendo. Estou desesperado sem entender nada. Eu nunca havia escrito essa carta. Nunca disse que havia me casado. Era tudo mentira de Antônio. Outra carta de dezembro. Eulália, não entendo sua frieza. Você diz que sou um ricaço que só brincou com seus sentimentos, mas você sabe que isso não é verdade. Você conhece meu coração. Por que está fazendo isso comigo? Por que não quer que eu volte? Minhas lágrimas molhavam os papéis. 60 anos de mágoa se transformando em compreensão dolorosa. Joaquim havia sofrido tanto quanto eu. Havia passado a vida inteira sem entender por que eu o havia rejeitado tão cruelmente. Ana Clara segurava minha mão enquanto eu lia, mas percebi que ela estava tão chocada quanto eu. Vovó, isso é monstruoso. Como alguém pode ser tão cruel com a própria irmã? Havia mais documentos. Depoimentos de pessoas da cidade que haviam visto Antônio interceptando correspondências no correio. Ele havia subornado o carteiro da época. Testemunhas que o haviam visto forjando cartas na máquina de escrever do escritório onde trabalhava. E a revelação mais dolorosa. Joaquim havia tentado voltar para me procurar 3 vezes ao longo dos anos. Em 1970, 1985 e 1995. Todas as vezes alguém, provavelmente Antônio ou pessoas ligadas a ele, o havia convencido de que eu não queria vê-lo, que eu era feliz casada e não queria reviver o passado. Na última tentativa, explicou o Dr. Marcelo, em 1995, ele chegou até a contratar um detetive local para investigar discretamente. O detetive voltou dizendo que a senhora era uma mulher casada há quase 30 anos, mãe de 3 filhos, professora respeitada e que certamente não gostaria de ser incomodada por um antigo namorado. Joaquim havia desistido definitivamente naquele momento. Decidiu que não tinha o direito de perturbar minha felicidade conjugal e familiar. Passou os últimos 29 anos da vida acreditando que havia me perdido para sempre por sua própria covardia de não ter voltado quando prometeu. Foi só quando ficou doente, em 2019, que decidiu fazer uma última investigação profunda sobre nosso passado e descobriu toda a verdade sobre a manipulação de Antônio. Ele morreu no hospital em janeiro, o Dr. Marcelo concluiu. Suas últimas palavras foram sobre a senhora. Disse que esperava que ela pudesse perdoá-lo, mesmo que ele não tivesse merecido perdão. Saí daquele escritório sentindo como se minha vida inteira precisasse ser repensada. Aos 78 anos, descobri que o grande desgosto da minha juventude havia sido uma encenação cruel orquestrada pelo meu próprio irmão. Que o homem que eu acreditava ter me abandonado havia passado 60 anos sofrendo por minha causa. Vovó, o que você vai fazer agora? Ana Clara perguntou no caminho de volta para casa.
Olhei pela janela do ônibus as paisagens de Minas Gerais passando. As mesmas paisagens que Joaquim havia visto quando partiu cheio de esperança em 1965. Pela primeira vez em décadas, senti algo além de melancolia em relação ao passado. Senti raiva. Uma raiva limpa e justa contra a injustiça que havíamos sofrido. E determinação para honrar a memória de um homem que havia me amado fielmente até o último dia de vida. Vou contar a verdade, respondi. Como ele pediu no testamento. Vou contar para toda a cidade o que Antônio fez conosco. Mas primeiro, eu precisava abrir aquela caixa que Antônio havia deixado para mim. Tinha certeza de que agora entenderia o significado da culpa estranha que ele demonstrava nos últimos anos de vida. Chegando em casa naquela noite, fui direto ao sótão buscar a caixa que Maria das Dores havia me entregue 12 anos antes. Meu coração batia como um tambor enquanto eu descia as escadas com aquela caixa de madeira que havia permanecido fechada por tanto tempo. Ana Clara havia insistido em ficar comigo. Vovó, depois de tudo que descobrimos hoje, você não deveria ficar sozinha para abrir isso. Sentamos na mesa da cozinha e abri a caixa lentamente. O primeiro objeto que vi foi um maço de cartas amareladas amarradas com barbante. Reconheci imediatamente a letra de Joaquim. Eram as cartas verdadeiras que ele havia me enviado. Todas as cartas que Antônio havia interceptado e escondido por 60 anos. Embaixo das cartas havia um caderno velho, onde Antônio havia anotado suas confissões. Li a primeira página e precisei me apoiar na mesa para não desmaiar. Confissões de Antônio Santos. Para minha irmã Eulália, se Deus me der coragem de entregar isso a ela antes de morrer. Eulália, sou um homem covarde e invejoso que destruiu sua felicidade por pura maldade. Não mereço perdão, mas preciso que você saiba a verdade, antes que eu morra, e vá prestar contas a Deus pelos meus pecados. Em 1965, quando você começou a namorar o filho do coronel Jacinto, eu fiquei com tanto ódio que perdi o juízo. Não era porque ele fosse rico e nós pobres. Era porque você era a irmã mais nova, a menina bonita e inteligente que todos admiravam e estava conseguindo algo que eu nunca conseguiria: subir na vida pelo amor. Eu era casado com a Maria das Dores. Tinha um emprego comum, uma vida comum, e você ia se casar com o herdeiro das maiores fazendas da região. Não suportei a ideia de que minha irmãzinha fosse ter uma vida melhor que a minha. Parei de ler porque minhas mãos tremiam tanto que não conseguia segurar o caderno. Ana Clara o pegou e continuou lendo em voz alta. Comecei a vigiar vocês dois, a descobrir os lugares onde se encontravam, os dias que vocês trocavam cartas. Quando Joaquim partiu para São Paulo, vi minha oportunidade de acabar com aquela história. Primeiro convenci nossa tia Conceição a me ajudar. Falei que Joaquim estava só brincando com você, que ricos como ele não se casam com gente como nós, que eu estava protegendo você de uma desilusão pior no futuro. Conceição sempre foi influenciável e concordou em me ajudar. Subornei o carteiro Zezinho com 15 cruzeiros por mês, uma fortuna para ele naquela época, para me entregar todas as cartas que chegassem para você de São Paulo e todas as que você mandasse para lá. Zezinho precisava do dinheiro para sustentar os 6 filhos e aceitou. Então comecei a forjar cartas falsas. Na máquina de escrever do escritório onde eu trabalhava, criei cartas de Joaquim dizendo que ele havia conhecido uma moça rica e ia se casar. Criei cartas suas dizendo que você havia se casado e não queria mais vê-lo. A carta que mais me envergonha até hoje foi uma que escrevi em seu nome, dizendo que você só havia namorado com ele para se divertir, que sempre soube que vocês eram de classes diferentes e que ele podia ficar tranquilo, porque você já tinha arranjado um marido do seu nível. Joaquim respondeu a essa carta com uma das mais tristes que já li na vida. Ele dizia que não conseguia acreditar que você fosse capaz de tanta crueldade, que estava com o coração partido, mas que respeitaria sua decisão se era isso que você realmente queria. Ana Clara parou de ler e me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Vovó, isso é desumano. Como alguém pode ser tão cruel? Eu não conseguia responder. A raiva e a dor estavam se misturando no meu peito de uma forma que me deixava sem ar. Fiz sinal para ela continuar lendo. Depois de um ano fazendo isso,
Pensei que a história havia acabado. Você estava triste, mas eu havia apresentado Geraldo Santos a você e vocês estavam se conhecendo. Achei que tudo havia terminado bem, mas em 1970, Joaquim voltou à cidade. Ele veio atrás de você, querendo entender pessoalmente por que você havia sido tão cruel nas cartas. Eu soube da chegada dele porque tinha informantes, pessoas que me deviam favores e me avisavam quando acontecia algo relacionado a você. Fui procurar Joaquim no hotel onde ele estava hospedado. Menti dizendo que era seu irmão e que você havia me mandado conversar com ele. Disse que você estava muito feliz casada, que tinha 3 filhos pequenos, que não queria recordar o passado e que ele deveria respeitá-la, não procurando mais. Joaquim chorou na minha frente. Um homem de 28 anos, rico, bonito, inteligente. Chorou como uma criança porque acreditou que você não queria mais vê-lo. Eu deveria ter sentido pena naquele momento, mas só senti satisfação por ter conseguido proteger meu segredo. Levantei da mesa e fui até a janela. A raiva estava crescendo dentro de mim como um incêndio. Antônio não apenas havia destruído meu primeiro amor, mas havia feito Joaquim sofrer desnecessariamente por décadas. Continue lendo, pedi para Ana Clara, mesmo sabendo que cada palavra seria como uma facada. Isso se repetiu em 1985 e em 1995. Todas as vezes que Joaquim tentava se aproximar de você, eu dava um jeito de impedir. Na última vez, em 1995, contratei um conhecido meu que trabalhava como detetive para mentir para o detetive de Joaquim, dizendo que você não queria ser incomodada por antigos namorados. Eulália, eu sei que não mereço perdão. Sei que arruinei sua vida e a vida dele por inveja e maldade. Nos últimos anos, principalmente depois que Maria das Dores morreu, a culpa começou a me corroer por dentro. Eu queria contar a verdade, mas tinha medo da sua reação, medo de perder o pouco amor de irmã que você ainda tinha por mim. Estou deixando esta confissão porque se eu morrer sem contar a verdade, vou para o inferno com certeza. Não espero que você me perdoe. Só espero que você entenda que eu sempre soube que era um homem pequeno e invejoso, e que você sempre foi maior e melhor que eu em todos os sentidos. Ana Clara fechou o caderno e ficou em silêncio por um longo tempo. Eu continuei olhando pela janela, vendo as luzes da cidade onde havia nascido e crescido, onde havia construído uma vida baseada numa mentira cruel. Vovó, Ana Clara finalmente disse, o que você está sentindo? Raiva, respondi sem hesitar. Uma raiva que eu nunca senti na vida. Antônio não apenas destruiu meu amor por Joaquim, ele destruiu a possibilidade de uma vida inteira. Quantas coisas poderiam ter sido diferentes se eu tivesse me casado com quem realmente amava? Abri o resto da caixa. Havia fotos de Joaquim que Antônio havia roubado de mim ao longo dos anos. Cartas que eu havia escrito, mas que nunca foram entregues. Até mesmo o anel de prata que eu pensava ter perdido. Antônio o havia furtado do meu quarto quando eu estava dormindo. Na parte de baixo da caixa, encontrei algo que me fez gritar de indignação. Um recorte de Jornal de São Paulo, de 2010. Era o necrológio de uma mulher chamada Helena Marques Ferreira, descrita como esposa do empresário Joaquim Ferreira da Silva. Ele se casou? Ana Clara perguntou confusa. Li o necrológio inteiro e descobri a verdade mais dolorosa de todas. Joaquim havia se casado em 2005, aos 63 anos, com uma enfermeira que o havia cuidado durante uma cirurgia cardíaca. Eles viveram apenas 5 anos juntos antes que ela morresse de câncer. No final do necrológio, havia uma nota que me partiu o coração. Helena sempre soube que dividia o coração do marido com um grande amor do passado. Uma professora mineira, por quem ele havia esperado 40 anos. Morreu pedindo a ele que tentasse encontrar essa mulher e descobrisse por que ela o havia rejeitado tão cruelmente. Joaquim havia se casado por solidão e companheirismo, não por amor. E mesmo casado, havia continuado me amando e tentando entender nossa história. Naquele momento, tomei a decisão mais importante dos meus 78 anos de vida. Não ia apenas aceitar passivamente a herança que Joaquim havia me deixado.
Ia honrar seu último pedido de forma que ele nunca imaginou. Ana Clara, disse, me virando para minha neta com uma determinação que não sentia há décadas. Amanhã vamos à rádio local. Vou contar esta história toda para a cidade inteira. Vou limpar o nome de Joaquim e expor a maldade que Antônio fez conosco. Vovó, você tem certeza? Isso vai causar um escândalo enorme. Antônio já morreu, não pode mais se defender. Exatamente por isso mesmo. Ele teve 60 anos para contar a verdade e escolheu não fazer. Agora vou fazer por ele, querendo ou não. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei na varanda olhando as estrelas e pensando em Joaquim. Pela primeira vez em quase 60 anos, consegui lembrar dele sem dor. Apenas com um amor profundo e uma tristeza infinita pelo tempo que perdemos por causa da maldade de um homem invejoso. Mas também senti algo que não esperava sentir aos 78 anos. Um propósito, uma missão. Ia contar nossa história e fazer justiça à memória do único homem que realmente amei. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza mental que não tinha há anos. Liguei para a Rádio Vila Rica, a emissora local que tinha um programa matinal muito ouvido por toda a cidade e região. Alô, aqui é Eulália Santos. Gostaria de falar com o Sr. Mário sobre uma história que precisa ser contada. Mário Antonelli era o dono e locutor principal da rádio. Conhecia nossa família há décadas e sempre respeitou meu trabalho como professora. Quando expliquei que tinha uma história importante sobre injustiças do passado, que afetaram duas famílias da cidade, ele imediatamente concordou em me receber. Ana Clara me acompanhou até a rádio. Levamos toda a documentação. As cartas verdadeiras de Joaquim, as confissões de Antônio, os documentos que o detetive havia reunido e uma cópia do testamento. Dona Eulália, Mário disse quando viu a quantidade de papéis. Que história é essa? Uma história de amor destruído pela inveja e crueldade familiar. Uma história que precisa ser contada para que a justiça seja feita, mesmo que 60 anos depois. Mário leu alguns documentos e ficou visivelmente chocado. Dona Eulália, isso é muito sério. Se eu colocar isso no ar, vai causar um tremendo rebuliço na cidade. É exatamente o que eu quero, respondi com firmeza. Quero que toda a cidade saiba que tipo de homem era meu irmão Antônio e o que ele fez com duas vidas inocentes. O programa foi ao ar na quinta-feira de manhã. Mário me entrevistou durante 1 hora, me deixando contar toda a história desde o início. Li trechos das cartas verdadeiras de Joaquim, das confissões de Antônio, expliquei sobre a herança e o testamento. Joaquim Ferreira da Silva, eu disse no final da entrevista com a voz firme apesar das lágrimas, foi um homem honrado que me amou fielmente durante 60 anos. Ele nunca me abandonou. Ele foi vítima da mesma crueldade que eu fui. Hoje, através desta rádio, eu peço perdão público a ele pela dor que involuntariamente causei, mesmo sem saber que estava causando. O telefone da rádio não parou de tocar durante e depois do programa. Pessoas da cidade inteira ligando para expressar choque, indignação, apoio. Muitos se lembravam de Joaquim como um jovem gentil e respeitoso, e sempre estranharam quando ele desapareceu da cidade sem explicações. Dona Conceição, minha tia de 85 anos, ligou chorando e pedindo para falar comigo ao vivo. Mário colocou a ligação no ar. Eulália, minha filha, ela disse com voz trêmula. Eu peço seu perdão de joelhos. Seu irmão Antônio me enganou também. Ele me convenceu de que estava protegendo você, que o menino rico só estava brincando com seus sentimentos. Eu carrego essa culpa há 60 anos e agora todo mundo vai saber que fui cúmplice de uma maldade terrível. Tia Conceição, respondi. Você foi manipulada por Antônio assim como eu e Joaquim fomos. A diferença é que você teve coragem de confessar a verdade antes de morrer. Isso conta muito. Outras pessoas ligaram com informações que completavam o quebra-cabeça. O filho do antigo carteiro confirmou que o pai havia mesmo sido subornado por Antônio para interceptar correspondências. Uma prima distante confessou que sempre desconfiou que Antônio tinha algo contra meu relacionamento com Joaquim, porque ele fazia comentários maldosos quando acreditava que ninguém estava ouvindo. O mais impactante foi a ligação de Dona Aparecida Lemos, viúva do detetive particular,
que Antônio havia contratado em 1995. Dona Eulália, ela disse, meu marido morreu em 2015, mas antes de morrer, ele me confessou que havia mentido para um detetive de São Paulo sobre a senhora. Disse que Antônio Santos havia oferecido R$ 500, muito dinheiro naquela época, para ele inventar que a senhora não queria ser incomodada por antigos namorados. Meu marido precisava do dinheiro porque nossa filha estava doente, mas morreu se sentindo culpado por ter participado de uma mentira tão cruel. Cada depoimento que ouvi pelo rádio foi como uma peça se encaixando no lugar, confirmando a extensão da manipulação de Antônio. Ele havia criado uma rede de mentiras e subornos que durou décadas, envolvendo várias pessoas e destruindo não apenas minha vida e a de Joaquim, mas causando culpa e arrependimento em todos que participaram de sua farsa. Nos dias seguintes, a história se espalhou por toda a região. Jornais de cidades vizinhas mandaram repórteres para me entrevistar. A rádio recebeu centenas de cartas de ouvintes de várias partes de Minas Gerais, todas expressando indignação pela história e admiração pela minha coragem de contar a verdade publicamente. Mas a consequência mais importante aconteceu uma semana depois. Ana Clara recebeu uma ligação de um advogado de São Paulo. Doutora Ana Clara, ele disse, represento a família Ferreira de São Paulo. Soubemos da história de sua avó através de um jornal daqui. Gostaríamos de marcar um encontro com a senhora Eulália. Descobrimos que Joaquim tinha um sobrinho, Marco Ferreira, filho de um irmão que havia se mudado para São Paulo nos anos 60. Marco tinha 45 anos e era empresário no ramo de agronegócios. Tio Joaquim sempre falava de uma grande paixão da juventude. Marco nos contou quando viajou até nossa cidade para me conhecer. Ele dizia que havia perdido o amor da vida por sua própria covardia de não ter lutado mais. Agora sabemos que ele foi vítima de uma farsa terrível. Marco me trouxe mais detalhes sobre a vida que Joaquim havia construído em São Paulo. Ele realmente havia prosperado no agronegócios, se tornado um empresário respeitado, mas vivera sempre com uma melancolia que a família nunca conseguiu entender completamente. Ele tentou namorar outras mulheres ao longo dos anos, Marco explicou, mas sempre dizia que nenhuma chegava aos pés de uma professora de Minas Gerais que havia conhecido na juventude. Só se casou com Dona Helena, porque ela era muito doente, e ele quis cuidar dela. Foi um casamento de companheirismo, não de paixão. Joaquim havia deixado uma fortuna considerável. Além da fazenda que me havia legado, tinha propriedades urbanas, aplicações financeiras e ações de empresas. Marco era o único herdeiro direto, mas Joaquim havia reservado em testamento R$ 300 mil adicionais para mim, além da fazenda. Tia Eulália, Marco disse. Ele insistiu em me chamar de tia. Meu tio deixou instruções para que, se a senhora aceitasse, eu deveria administrar a fazenda junto com a senhora. Ele queria que ela fosse transformada num projeto social. Esta foi a última surpresa que Joaquim havia preparado para mim. Ele havia imaginado que eu usaria a herança para ajudar outras pessoas e havia deixado um plano detalhado de como transformar a Fazenda São Joaquim num centro educacional para crianças carentes da região. Hoje, 6 meses depois de descobrir a verdade sobre minha história com Joaquim, estou vivendo os dias mais plenos dos meus 78 anos. A Fazenda São Joaquim foi transformada no Instituto Educacional Joaquim e Eulália, que atende 100 crianças carentes de 5 cidades da região. Oferecemos educação integral, alimentação, cuidados médicos e odontológicos, aulas de informática e inglês, oficinas de artes e esportes. Marco Ferreira se mudou de São Paulo para supervisionar o projeto pessoalmente. Ele e Ana Clara se apaixonaram perdidamente, uma ironia bonita do destino que conectou nossas famílias de forma definitiva. Eles se casaram em dezembro e agora esperam meu primeiro bisneto. Vendi minha casa na cidade e me mudei para uma casa simples dentro da fazenda. Acordo todos os dias às 5 da manhã, tomo café da manhã na cozinha comunitária com as crianças, ajudo com as lições de casa, conto histórias na biblioteca que criamos. A cada criança que aprende a ler, sinto que estou honrando a memória de Joaquim de forma que ele ficaria orgulhoso. O amor que não pudemos viver juntos se transformou em amor oferecido a dezenas de crianças
que agora têm oportunidades que talvez nunca teriam. Minha tia Conceição morreu em paz 2 meses atrás, depois de ter confessado publicamente seu papel na farsa de Antônio. Nas últimas semanas de vida, ela me visitava na fazenda e brincava com as crianças. Eulália, ela disse poucos dias antes de morrer, acho que Deus me deixou viver tanto tempo para eu ter a chance de pedir perdão e ver você feliz, de verdade. Hoje à noite, como faço todas as noites, vou sentar na varanda da minha casa e olhar as estrelas. Mas não sinto mais a melancolia inexplicável que me acompanhou por 60 anos. Agora converso com Joaquim como se ele estivesse aqui ao meu lado. Conseguimos, meu amor, eu digo para as estrelas. Nossa história não terminou da forma que planejamos, mas terminou do jeito que tinha que terminar. O amor que Antônio tentou destruir se multiplicou em 100 crianças que agora têm esperança de um futuro melhor. Se você chegou até aqui nesta história, deixe-me dizer uma coisa. Nunca é tarde demais para buscar a verdade e fazer justiça. Aos 78 anos, descobri que ainda posso recomeçar. Ainda posso transformar dor em propósito. Ainda posso amar de uma forma que nunca imaginei possível. Antônio Santos morreu achando que havia vencido, que havia conseguido separar para sempre 2 pessoas que se amavam. Mas o amor verdadeiro é mais forte que a inveja e a maldade. Joaquim e eu nos reencontramos através da nossa herança mais preciosa, a capacidade de transformar sofrimento em esperança para outras pessoas. E você, que está lendo esta história, já se perguntou que verdades importantes podem estar escondidas no seu passado? Que injustiças precisam ser reparadas? Que amores verdadeiros merecem ser honrados? Não espere chegar aos 78 anos como eu. A vida é muito curta para guardar mágoas baseadas em mentiras e muito preciosa para deixar que a inveja de outras pessoas destrua nossa felicidade. Esta é minha história. A história de como descobri que nunca fui abandonada pelo amor da minha vida, apenas separada dele pela crueldade de quem deveria me proteger. E de como esse amor, finalmente livre da mentira, floresceu em 100 jardins pequenos que vão crescer e dar frutos por muitas gerações. Joaquim Ferreira da Silva. Descanse em paz, meu querido. Seu amor não foi em vão.